Rompendo Limites 12. Podemos aprender muita coisa observando a natureza. Inclusive, que todas as fases da vida são importantes para o nosso desenvolvimento. E mesmo quando não percebemos, quando queremos desistir, quando acreditamos que já não temos mais forças, tudo é apenas mais um passo para alcançar o sonho. Veja neste capítulo como as metamorfoses nos ajudam a conquistar nossos sonhos. Por Mônica Moraes Viale. Todas as fases importam. A definição de sucesso é diferente para cada pessoa. Trata-se de uma conquista individual, mas com uma característica em comum. Não há como alcançá-lo sem dedicação e sem atravessar uma trajetória que envolve diversos percalços, imprevistos, obstáculos e, claro, conquistas. Algumas pessoas podem pensar que esses caminhos significam pequenos ou grandes fracassos. E mais, muita gente pode achar que o fracasso é algo negativo. Eu espero que você não seja assim. O fracasso é apenas uma etapa que vem antes do sucesso. E para ilustrar essa máxima, eu vou usar como metáfora um personagem da natureza. Então, senta que lá vem história. Era uma vez Doroteia, uma pequena lagarta em formação que não sabia quem era. Doroteia era um ovo, mas pensava. Assim que surgiu a sua primeira célula, Doroteia começou a sonhar. Ela sonhava alto, pois queria voar. Acontece que Doroteia era um ser minúsculo e mal tinha ideia de como poderia começar a perseguir seu objetivo. Ela sabia disso porque via a sua realidade. Ela não possuía braços ou pernas, nem corpo ela tinha. Como voar assim? No entanto, nada tirava daquela pequena célula o desejo de seguir em frente. Ou melhor, de sonhar alto, com o máximo que poderia alcançar. No seu coração, sim, Doroteia tinha um coração. Ela sabia que poderia ter asas se esforçasse, mas não sabia exatamente como. E de tanto se esforçar, Doroteia se desenvolveu e logo virou uma larva. Uma larva é mais do que um ovo. A pequena Doroteia deixou de ser inativa e aproveitou as condições do clima e o ambiente em que vivia a seu favor. Tudo virou alimento e motivo para ela crescer e aprender ainda mais. Doroteia agora era uma larva. Uma larva não, uma lagarta. Durante meses, ela aproveitou ao máximo essa nova condição. Se cuidou e se alimentou bem para crescer e guardar as energias para o futuro, porque sabia que algo ainda maior estava por vir. Doroteia não desistia do sonho de deslizar pelo céu, seu maior propósito. Ela guardava o segredo para si, porque sabia que não podia ficar espalhando apenas sonhos, tinha de lidar com a realidade. Também não queria que ninguém a desestimulasse. Certa vez, durante sua passagem na Terra, encontrou uma lagarta muito parecida com ela e confessou seu maior desejo. "Eu quero voar", contou. Mas a amiga logo a desestimulou. Disse que era impossível, que ela precisava se olhar no espelho e aceitar quem era, apenas uma lagarta. E nada mais haveria para além disso. Não sonhe alto demais ou você poderá cair, ouviu. Mas Doroteia não desistiu e tampouco se frustrou. Seu sonho era mais forte que qualquer imprevisto. Passou então a trabalhar mais. Descobriu que podia produzir fios de seda e começou a tecer sem parar. Se jogou em sua nova jornada e se desenvolveu com ela. Algo dizia que se ela se esforçasse e se protegesse de predadores e perigos aparentemente invisíveis, como a colega que queria que ela desistisse, alcançaria seu destino. Teria asas. Resiliente, forte e segura, Doroteia se viu protegida em um casulo. Ali ela se abrigou. Não sabia se o cansaço era fracasso, mas não queria desistir. Porém, exausta, dormiu. A metamorfose acontece quando a gente menos espera. Semanas se passaram sem que Doroteia entendesse o que estava acontecendo. Ela estava mudando. Interiormente, sentia que estava se preparando para uma nova etapa da sua vida. Lá fora, tudo parecia quieto. Ela parecia quieta, mas sentia que a espera era uma de suas fases mais produtivas. Como explicar? Ela tinha fracassado? Não. Doroteia agora era uma pupa, uma crisálida, e estava em pleno desenvolvimento. Nessa fase, tudo o que ela tinha sido antes foi destruído.
A composição da larva não existia mais. Seria uma derrota ter de mudar assim tão repentinamente? O que aconteceu com aquela célula que ela fora um dia? Não era mais um ovo, não era mais uma larva. O desconhecido alcançou nossa pequena personagem. Passaram-se dias até que ela realmente compreendesse o sentido de toda aquela espera e de todo o seu esforço. Depois de um longo período de recolhimento, seu corpo se modificou, ela finalmente se olhou, se percebeu e entendeu que ganhou forças para romper os seus limites. O casulo que ela própria tinha tecido para se proteger já não era mais um limitador. Dorothea abriu suas asas, libertou-se e voou. Dorothea se transformou em uma linda borboleta e alcançou seu sonho. Deu asas à sua própria liberdade. O céu era o limite. Aproveite todas as fases. Quantas vezes você se sentiu uma larva, uma lagarta, uma crisálida presa em seu próprio casulo, sem saber o destino que te esperava? Durante a vida, nós passamos por diversas fases, boas ou más, mas todas elas são determinantes para nosso aprendizado e autoconhecimento. Muitas vezes, a sensação é de que não vamos conseguir alcançar o que planejamos. Mas é importante reconhecer que o fracasso é apenas mais uma etapa e não pode ter o peso para uma desistência. Ter fracassado não é uma derrota, é um processo. Aprender com as falhas e mapear os erros são questões fundamentais para o crescimento. Além disso, é fundamental saber que o fracasso não é um fim. É, sim, um meio para a conquista de novas soluções. Fracassar não significa perder. O fracasso está mais relacionado à forma como lidamos com a situação do que com a perda em si. E o ideal é não encararmos essa perda de forma derrotista, e sim como uma oportunidade de avaliar o que se fez até o momento e se reinventar. Mas para tudo isso é preciso traçar um objetivo e viver cada etapa de forma plena. O primeiro passo precisa ser dado. É ele que vai levar a outros 10, 100, 1000 ou quantos forem necessários para a conquista final. E se os caminhos precisarem mudar ao longo da jornada, é preciso ser resiliente e aceitar as transformações. Portanto, não tenha medo de fracassar e começar novamente, quantas vezes forem necessárias. Tenha medo de não tentar ou estagnar diante das dificuldades. Veja o fracasso como uma oportunidade de seguir em frente, ainda mais comprometido com os seus ideais. Para alguns, o fracasso significa falta de êxito. Mas não é bem assim. Primeiro, precisamos entender que existem percalços na vida que independem do nosso planejamento. É preciso se preparar para as adversidades. No meio do caminho, tinha uma mudança. Traçar metas é extremamente importante, mas temos de ter em mente que nem sempre todas serão atingidas. É preciso flexibilidade para compreender e aprender com as mudanças e, se necessário, elaborar novas rotas. Dessa forma, ao analisarmos nossas conquistas pessoais e profissionais, fica fácil perceber que todos nós fracassamos em algum momento da vida. Então, que tal desmistificar essa palavra? Fracassar não significa perder. Como já mencionado, o fracasso está mais relacionado à maneira como lidamos com a situação. E não podemos encarar isso de forma derrotista. Pense como uma oportunidade de avaliar o que fez até o momento e no que você precisa se reinventar. Essa atitude está muito relacionada ao autoconhecimento. Se nós sabemos aonde queremos chegar, não é uma adversidade que vai nos impedir. Por isso é importante ter empoderamento e resiliência quando algo não sai como planejado. Resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças e superar obstáculos sem que isso afete seu equilíbrio emocional. Essa habilidade é fundamental para se aprender com as perdas e com as mudanças. É preciso encarar o fracasso como um aprendizado sempre. E ter equilíbrio para levantar-se e seguir adiante, apesar dos percalços no caminho. Afinal, nós não podemos prever o futuro. Quando as coisas não saem como esperado, é claro que existe a dor. O fracasso dói e não devemos minimizar esse sentimento. Mas o que fazer com a dor? É sempre uma escolha, a nossa escolha.
O fracasso real acontece quando deixamos sentimentos negativos, como a angústia e a sensação de fracasso, nos derrubar. Mas podemos tomar as rédeas da situação e encarar o fracasso como parte da jornada. Obstáculos são feitos para podermos ultrapassar, seguir em frente e aprender com eles. E cada etapa exige de nós uma mudança interna. Você está pronto para voar? Quando se tem um objetivo, é preciso foco e determinação. Lembre-se da nossa pequena Doroteia. Voar estava na natureza dela, mas ela não sabia disso quando era apenas uma célula. Depois que já passou, é fácil olhar para trás e pensar que aquilo tudo foi destino, mas a persistência anda lado a lado com o sucesso. E o fracasso pode estar no meio do caminho sem que seja encarado como derrota. Derrota é desistência e estagnação. Fracasso é etapa. Quando se tem um objetivo de longo prazo, é preciso olhar para a frente e encontrar motivação para a conquista. Busque incentivo, imaginando seu sonho se concretizar. Procure apoio da família e dos verdadeiros amigos. Não deixe que ninguém diga o que você pode ou não fazer. Só você pode saber os seus limites e a capacidade que possui para superá-los. Mas tem um segredo que talvez desconheça. Você sempre pode mais do que acredita. A superação é a medida do desejo da sua conquista. Você quer voar? Saiba que haverá etapas, mas ninguém poderá te impedir, nem mesmo você. Não se engane com autodepreciações e negativismo. Pense positivo e confie nos seus sentimentos, nos seus instintos e na sua capacidade de seguir em frente. Provoque seus instintos, domine sua força, alcance seus sonhos e tenha um bom voo. Você merece.